Olá, estudantes! Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. E o assunto de hoje é o conflito de Nagorno-Karabakh. Temos como convidados hoje alguns alunos da ETEC Bento Quirino que estão cursando administração. E eles vão se apresentar. Bom dia, meu nome é Ana Gouveia e eu sou uma das apresentadoras do nosso podcast. Olá, prazer, eu me chamo Manuela e sou do segundo administração. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo João Vitor, eu sou estudante da ETEC Bento Quirino, como já dito pela apresentadora, e eu vim aqui abordar sobre a guerra, mas eu irei apenas especificar mais pra frente sobre o conflito. A gente vai conversar um pouquinho, trazer algumas informações aí para tentar atualizar vocês sobre esse conflito, que muita gente acredito que provavelmente nem conhece ou não ouviu falar muito, por não ser muito tratado na mídia. Então é muito importante, né, gente, esse trabalho que a gente está fazendo de informar pessoas sobre esses conflitos que muitas vezes ficam em regiões bem visibilizadas da sociedade, né, do mundo. Sim, com certeza. Muito bom ter vocês aqui conosco, então vamos seguir, vamos caminhar para o nosso podcast. Algum de vocês gostaria de dar uma breve introdução sobre o assunto? Então, retomando no século XX, toda essa região de Nagorno-Karabakh virou parte das repúblicas soviéticas do governo de Joseph Stalin, onde o próprio tinha interesses políticos com a Turquia, onde ele acabou cedendo esta região para o Azerbaijão, que possuía fortes laços com a Turquia, indo de acordo com seus interesses. Como a região de Nagorno era majoritariamente armeniense, que, de acordo com o princípio da autodeterminação dos povos da ONU, este local teria que ser de domínio armênio. Com o declínio da União Soviética e o fim da Guerra Fria, acabou levando a região de Nagorno a buscar uma autonomia e se estabelecer como parte da Armênia novamente. E entre 1988 e 94, ocorreu a Primeira Guerra de Karabakh. Por causa da região ter se tornado autônoma e não ter sido considerada de domínio da Armênia por outros países, levou que essa região, mesmo estando no domínio de Azerbaijão, entrasse em um conflito, com mais de 30 mil pessoas mortas no período de 6 anos de guerra. Felizmente, o lado armênio ganhou o controle da região. E como o conflito retornou então? Infelizmente, para a tristeza de muitos, o conflito acabou retornando em 2020, depois de anos de confrontos esporádicos, onde o Azerbaijão, com o apoio da Turquia, conseguiu recuperar 1/3 do território de Karabakh em apenas 44 dias. Isso tudo antes de ambos os lados concordarem em depor as armas, em uma operação mediada pela Rússia. Esse momento ele é muito significativo. As potências que tradicionalmente atuaram como mediadoras, como Rússia, França e Estados Unidos, estavam focadas em lidar com a pandemia da Covid-19, dado pelo fato de que, no momento, era algo mais importante. Além de outras crises globais, como as eleições presidenciais nos Estados Unidos e situações tensas no Líbano e em Belarus. O confronto entre a Armênia e o Azerbaijão acabou escalando muito rapidamente, principalmente na região montanhosa de Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão, majoritariamente muçulmano, e a Armênia, de maioria cristã, se acusam mutuamente de ataques, tanto na fronteira quanto em acampamentos civis. E é importante lembrar que os confrontos passados entre esses dois países já mataram cerca de 30 mil pessoas, como já dito, desde 1988. E, além disso, a situação também pode atrair outros países, como a Turquia e a Rússia, para a disputa, desestabilizando ainda mais a região do Cáucaso Sul, uma área crucial para oleodutos que transportam petróleo e gás para mercados globais. Sim, exatamente. A Armênia ela tem enfrentado desafios enormes nesse conflito, principalmente por causa da sua posição geopolítica. A falta de apoio direto que a Armênia tem em relação ao apoio que o Azerbaijão recebe da Turquia deixa ela completamente isolada diplomaticamente. E todos esses desafios ainda são agravados pela longa história de disputas e conflitos com o Azerbaijão. E mesmo tendo laços com a Rússia e com a China, ambos os países têm seus motivos para não se envolverem tanto no conflito. E é interessante ressaltar também que, sem dúvidas, a aproximação que a Armênia está tendo com a OTAN
também é um dos fatores relevantes para isso. Mas ele é um dos motivos, até porque em 2020, por exemplo, quando teve, né, aquele outro ataque, todas as potências que elas serviram de mediadores do conflito no passado estavam focadas com os seus próprios problemas, inclusive a pandemia, né, da Covid-19. Então é como se a Armênia tivesse encurralada mesmo. Vocês podem falar mais pra gente sobre a Armênia encurralada? Então, Gabi, como eu comentei antes, a falta de apoio político direto e influente é um dos maiores desafios que a Armênia está tendo. Até porque, né, como eu citei anteriormente, as duas potências que poderiam apoiar a Armênia nesse momento, que são a Rússia e a China, estão preocupadas com seus próprios interesses, que não envolvem necessariamente ajudar a Armênia no momento, já que a Rússia e a China consideram um equilíbrio de poder na região e a estabilidade geopolítica global, além dos seus interesses econômicos com o Azerbaijão ao tomar decisões sobre o seu envolvimento ou não no conflito. E hoje em dia, como tá a situação desse conflito? Ele ainda existe? Como ele tá hoje em dia? Então, Gabi, infelizmente as coisas só têm complicado para a Armênia cada vez mais. Após gerações de guerras intermitentes e frágeis momentos de cessar-fogo, a rapidez com que Nagorno-Karabakh caiu nas mãos do Azerbaijão foi, no mínimo, surpreendente. E a população armênia tem se esforçado para fugir de lá. O Azerbaijão lançou sua ofensiva no último dia 19, disparando mísseis e drones contra a capital regional de Stepanakert. E dessa vez foi diferente do ataque de 2020, né, Ana? Diferente de 2020, as Forças Armadas da Armênia não tentaram defender a região durante essa ofensiva. Parte disso foi por medo de uma nova agressão do Azerbaijão. A presidência de Karabakh afirmou que seu exército foi superado em número várias vezes pela força do Azerbaijão, e não teve escolha senão render-se e concordar com a sua dissolução e o desarmamento completo de suas forças armadas. Olesia Van Tarman, analista sênior do Chris Group para o sul do Cáucaso, disse à CNN. Eles têm uma vantagem tão grande que poderiam facilmente dividir a Armênia em duas com uma operação militar muito curta, de 1 ou 2 dias. Naquele momento, o Azerbaijão já tinha matado pelo menos 200 pessoas e ferido centenas. Um segundo cessar-fogo mediado pela Rússia entrou em vigor às 13 horas do dia 20. A rapidez da rendição de Karabakh foi uma medida de sua inferioridade militar. Armado com drones turcos, o Azerbaijão obteve uma vitória esmagadora em 2020, atacando tanto Nagorno-Karabakh quanto a própria Armênia. O desespero de Karabakh foi o triunfo de Baku. Em um discurso à nação, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, anunciou que suas forças tinham punido o inimigo adequadamente e que Baku tinha restaurado sua soberania com mão de ferro, em suas palavras. Enfim, mas então o que acontece agora? Bom, após o cessar-fogo, representantes do Baku se reuniram com as autoridades de Karabakh para discutir a reintegração. O Azerbaijão exigiu que os armênios étnicos aceitassem a integração total do país, ameaçando aqueles que não concordassem. E embora o presidente do Azerbaijão tenha garantido os direitos dos armênios de Karabakh, especialistas alertam para o risco de limpeza étnica. Muitos armênios locais expressaram desconfiança nas promessas do Azerbaijão. Eu também não confiaria. Então tá rolando um grande temor, pelas consequências para aqueles que recusarem a cidadania azerbaijana. Então realmente tá uma situação bastante complicada na região, principalmente para os moradores, Porque se a gente fosse considerar a autodeclaração dos povos, mais de 90% da população ali da região de Nagorno-Karabakh se declara armeniense. Encerrando nosso podcast, é fundamental reconhecer a complexidade do conflito em Nagorno-Karabakh, com atores como a Armênia apoiada por China e Rússia e Azerbaijão, respaldado por Turquia e Geórgia. A história tumultuada desde o século XX até os eventos mais recentes deixa claro que as tensões étnicas, históricas e geopolíticas estão longe de serem resolvidas. A preocupação com a estabilidade na região e os riscos novos de conflito são reais. Essa síntese serve como um ponto de partida para compreender a situação, mas é essencial buscar análises mais detalhadas em fontes confiáveis para uma compreensão completa. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos que este episódio tenha contribuído para uma reflexão sobre o tema. Até a próxima!